Olá, boa noite. Eu sou a Daniela, diretora pedagógica do Colégio Salesiano São José, aqui em Sorocaba, que é o responsável pela promoção dessa formação, desse bate-papo. Sejam bem-vindos e, em nome da nossa escola, eu agradeço por nos receberem em suas casas. O tema dessa noite é Família e Escola Cuidando das Emoções. Ele foi pensado por nossa equipe pedagógica para cuidarmos das nossas emoções e das emoções de quem nós cuidamos. Este é um compromisso que se intensifica nos dias de distanciamento que vivemos. Para conduzir nossas reflexões, convidamos o Dr. Gustavo Stanislau. Eu acompanharei a palestra, promovendo a interação de vocês que nos assistem por meio das perguntas que vocês podem enviar pelo nosso chat. Dr. Gustavo é médico, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência e organizador do livro Saúde Mental na Escola, o que o educador deve saber. Dr. Gustavo, desde já, eu agradeço por sua atenção, por sua disponibilidade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Estou feliz de estar aqui com vocês para dividir um pouco da minha experiência nesse período. Espero que vocês possam aproveitar bastante, que mandem perguntas para que a gente se aproxime mais e entenda um pouco melhor o que está se passando, né, nesse momento tão atípico assim da vida da gente. Muito bem. Eu acredito, doutor Gustavo, que a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre os sentimentos que surgem, muitas vezes inesperados nesses tempos de tantas incertezas. Ora ansiedade, ora tristeza, um tanto de medo. Como é que a gente mantém o equilíbrio diante de tudo isso? Tá certo. Eu acho interessante, Daniel, começar explicando para vocês, de um ponto de vista um pouquinho mais técnico, assim, o que vem acontecendo com a cabeça da gente nesse período, certo? Então, assim, inicialmente, pessoal, a gente, não sei se vocês lembram do início do isolamento, o que aconteceu, né? Eu me lembro de estar na sexta-feira fazendo uma palestra e tendo na outra semana uma série de atividades fora de Sorocaba, e de repente, de sexta para o sábado, eu tinha isso tudo desmarcado porque o isolamento tinha iniciado. Ou seja, eu tinha uma rotina que já estava toda estruturada e de uma hora para outra eu vi ela toda desestruturada. Quando a gente pensa em rotina, pessoal, a maioria das pessoas pensam, né, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário das alimentações, mas rotina é uma coisa muito mais complexa do que isso. Parem para pensar, dependendo do horário que eu acordo, por exemplo, pela manhã, o horário que eu tomo café da manhã, o horário que eu tomo banho, todas essas coisas vão modificando em cascata. Então, a nossa rotina ela é muito mais complexa. Bom, a partir do momento que a gente entrou em isolamento, essas rotinas todas se desfizeram. E uma coisa aconteceu de interessante. Dentro da gente, no cérebro da gente, a gente tem áreas que são mais primitivas. E quando as rotinas se desfizeram, essa área primitiva leu essa situação como se fosse uma ameaça, como se alguma coisa tivesse para acontecer. E aí o primeiro fenômeno psicológico começou a surgir, que é um aumento do nível de estresse. O estresse é um fenômeno que acontece quando a gente está vivendo, no momento, alguma situação que nos desconforta. Então, um exemplo seria, por exemplo, eu estou sentado numa cadeira, se ela tivesse, por exemplo, com um problema, enquanto eu falo com vocês, eu vou vivenciar um estresse. Se eu tiver, por exemplo, agora chega uma conta para mim e eu descubro que é uma conta, né, tipo, alta, por exemplo, eu vou estar vivendo o estresse. Ou seja, estresse tem uma relação com o evento que está acontecendo no momento. Ou seja, quando as rotinas se desfizeram, nosso corpo entrou num estado de estresse, certo? O estresse faz com que a gente sinta uma coisa que vocês têm presenciado com bastante frequência, acredito eu, que é uma sensação de se estar à flor da pele. É como se a gente tivesse um volume de energia que está um pouquinho maior e a gente começa a ficar um pouco mais emotivo que o normal, ou a gente fica um pouco mais irritado que o normal, a gente fica mais à flor da pele. Estar mais à flor da pele começou a fazer com que pessoas, por exemplo, que têm uma tendência a se preocupar mais com as coisas, algumas pessoas são mais preocupadas do que outras, o nível de estresse aumentando,
começou a surgir um outro tipo de fenômeno com bastante frequência nos dias de hoje. As pessoas passaram a se dedicar mais tempo às suas preocupações. Quando eu falo se dedicar, compreendam bem, assim, né? Na verdade, é uma coisa que muitas vezes a gente não tem muito controle. Então, a gente tem visto um outro fenômeno que tem mais a ver com reações físicas, mas tem muito a ver com os pensamentos. A ansiedade, então, é um fenômeno que tem a ver com problematizações. A pessoa passa mais tempo se preocupando com determinadas coisas e muitas vezes essas coisas não têm uma resolução muito clara. Então, a gente tem algumas pessoas que estão sofrendo muito ao longo do dia, por exemplo, preocupadas com a possibilidade de contrair o Covid, né? Essa é uma resposta que a gente não tem, se isso vai acontecer, se vai. Então, assim, a ansiedade, ela tira uma energia enorme da gente e ela, muitas vezes, ela funciona em espiral e a gente não consegue sair desse espiral. Bom, então, a ansiedade é um outro fenômeno que está aparecendo com bastante frequência. Depois disso, pessoal, até interessante de comentar para vocês, a Dani depois vai passar um material que eu produzi lá na Unifesp, no que a gente chama de Instituto Ame Sua Mente, que é um instituto em que eu faço parte, e neste material a gente traz um monte de dicas, e a gente, para fazer esse material, eu tive que fazer, junto com a minha equipe, uma revisão enorme de todos os artigos científicos que cruzam isolamento com saúde mental. A gente fez uma revisão de todas as estratégias que estão sendo feitas ao redor do mundo para promoção de saúde, prevenção de transtorno nesse período. E tudo isso para falar para vocês, pessoal, que nos artigos científicos não existe nenhum artigo que tenha estudado um isolamento tão longínquo quanto o que a gente está vivendo agora. Nossa. Esse período de quase 4 meses, ele é um período que não tem, do ponto de vista científico, um par em outro momento da história. Como isso vem se estendendo, a ansiedade, o estresse, tem levado as pessoas a um outro tipo de fenômeno, que é o desânimo, a tristeza. Então, assim, a gente tem visto pessoas, por exemplo, que mais estressadas começam a fazer um movimento de ficarem mais na cama ou ficarem mais paradas em geral, e isso faz com que a pessoa comece a sentir que o dia, por exemplo, não tem muito sentido. Às vezes, até, a pessoa pode ficar com a impressão de que a vida não tem muito sentido, simplesmente porque a pessoa vai se desconectando de coisas que são importantes para ela. Esses fenômenos, os 3 fenômenos, a tristeza, o desânimo, né, que eu estou falando, a ansiedade e o estresse, são os fenômenos mais comuns que a gente tem visto hoje em dia. É importante colocar também o medo aqui no meio. Muitas vezes o medo está associado à ansiedade, certo? Mas isso também pode aparecer de uma forma distinta, de uma forma separada. Então, esses fenômenos estão surgindo, eles são razoavelmente naturais até uma certa intensidade, eles são naturais, normais, porque o mundo está diferente, mas possivelmente a Dani e eu vamos conversar um pouquinho mais sobre esse nível também, onde isso não é esperado, né? Um nível maior, onde um sofrimento começa a acontecer de uma forma mais desenfreada, mais prejuízos aparecem. Então, esse é um en passant, pessoal, do que está acontecendo com a cabeça da gente. Estresse, ansiedade e tristeza. Mas só para fechar esse primeiro momento do papo, é também importante lembrar vocês que muitas coisas de bom também vêm surgindo durante esse período. Eu tenho tido eu tenho feito uma série de intervenções com muitas pessoas e eu tenho ouvido com muita frequência, por exemplo, professores contando de histórias legais que vêm surgindo, famílias que vêm se aproximando um pouco mais e desenvolvendo hábitos que estavam perdidos há muito tempo pela questão da correria da vida da gente. Então, é sempre importante lembrar que esse é um período complexo. Ele não é um período necessariamente ruim. Eu entendo que existem coisas ruins acontecendo também, mas a gente também está desenvolvendo coisas boas ao longo dele. Certo? Doutor Gustavo, você está dizendo dessa questão de que tem muitas coisas boas acontecendo, né? E isso tem muito a ver, eu acredito, de como as famílias estão encaminhando essas situações em casa. Um posicionamento que talvez você podia explorar um pouquinho
diante dessa incerteza que nós adultos estamos vivendo, como tratar com os nossos filhos sem superproteger diante do que está acontecendo, mas também sem explorar demais o medo? Olha, eu acho que, como muita coisa na vida, a gente está falando de bom senso, né? A gente está falando de bom senso, mas a gente também está falando de transparência, né? Uma coisa que eu tenho visto acontecer com muita frequência, por exemplo, é que muitos, não só pais, mas assim, muitas pessoas em geral, têm mantido o mesmo nível de exigência que tinha consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, tem mantido o mesmo nível de exigência antes do isolamento e durante o isolamento. Hoje, na hora do almoço, eu estava fazendo uma atividade com uma escola de São Paulo e a gente estava conversando muito sobre isso e eu fiz um paralelo com um jogo de videogame, né? Vamos supor que eu jogue um jogo onde as coisas não se modificam, certo? A tendência é eu ter uma sensação de calmaria, mas uma sensação de não muito desenvolvimento, certo? Se eu passo de fase, eu vou ter um período onde eu vou ter que me adaptar a essas coisas novas que vão surgindo, eu possivelmente vou me incomodar com algumas coisas, eu possivelmente vou sofrer em alguns momentos, mas eu vou desenvolver habilidades. E esse é um ponto importante que a gente mantenha em mente. A gente vai ganhar habilidades aí ao longo do tempo. A grande questão aqui, que está dentro da tua pergunta, é que a partir do momento que eu cobro as pessoas, a mim mesmo e as pessoas que estão à minha volta, da mesma forma que eu cobrava antes, certamente eu vou gerar muita frustração em mim mesmo e nas pessoas que estão à volta, porque o cenário é muito diferente. A gente está numa fase diferente da nossa vida. Eu garanto que as pessoas que estão assistindo, a grande maioria delas, nenhuma viveu o que a gente está vivendo agora. Eu costumo dizer assim, eu nunca tinha feito uma atividade como essa que eu estou fazendo. Nem eu. Nem eu. As primeiras que eu fiz, a gente teve que consertar uma série de coisas, desde a conexão até como a gente interage, eu e o interlocutor. Se eu partir do mesmo nível de exigência que eu tenho de quando eu estou fazendo uma palestra na frente de vocês, e eu já fiz várias, eu vou me frustrar possivelmente, porque o cenário é diferente, o parâmetro é diferente, o parâmetro, no momento, ele é muito diferente. Então, aqui tem uma coisa muito importante para os pais, mas para cada um de nós, na verdade, se tiverem adolescentes, crianças assistindo, a gente está vivendo uma fase diferente e a gente precisa se adaptar a essa fase. Enquanto a gente está se adaptando, algumas coisas vão dar errado. Se eu levar isso de uma forma muito autocrítica, muito negativa, a tendência é eu começar a querer me afastar dos desafios da fase. Ou eu vou começar a projetar em outras pessoas os problemas que eu estou vivendo. Eu vou, de uma certa forma, não querer entrar em contato com essas adaptações que são complicadas. E, de repente, inclusive, agravar situações do dia a dia por conta desse estado de autocrítica e de crítica que eu estou mantendo. Na verdade, eu acho que esse é um fio condutor de muitos problemas dentro de casa. E aqui eu gostaria até de tirar um pouco da questão da escola, mas assim, se eu cobrar mais, por exemplo, as pessoas, né, tipo, que moram comigo, por coisas, por exemplo, se eu for muito rígido com o horário de dormir de noite, eu entendo que a gente não pode, né, simplesmente liberar tudo, mas se eu não for um pouco flexível, eu vou estar cobrando uma coisa que antes do isolamento talvez eu pudesse cobrar, porque existia uma rotina que estava toda instalada, mas agora que a gente vê crianças que passam muitas vezes o dia inteiro sem ter muitas atividades físicas para fazer, por exemplo, eu vou ficar muito frustrado de pedir para, por exemplo, para o meu filho dormir às 10 horas da noite, mas ele não está pronto para dormir às 10 horas da noite, porque ele não faz as mesmas coisas que ele fazia anteriormente. Então a gente tem que levar isso em consideração. Esse é um período onde a autocrítica e a crítica com o outro, ela tem que ter uma certa flexibilidade para não gerar muita frustração na gente e no outro. E, se não gerar essa frustração, as pessoas tendem a se expor mais a essas coisas, no bom sentido, elas tendem a tentar mais e elas tendem a se adaptar.
Então, assim, isso é bem importante, pessoal. Eu tenho visto isso com muita frequência acontecendo. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Gustavo, se você disse que fez uma palestra hoje com adolescentes, né? Uhum. Nós temos uma pergunta, se você puder compartilhar um pouquinho, como estão as emoções dos nossos adolescentes, de uma maneira, assim, vamos dizer, geral? Uma coisa que eu tenho achado bem importante de fazer nesse tipo de atividade é estimular as pessoas a pensarem de uma forma não categórica. Isso quer dizer assim, esse período é bom ou esse período é ruim? De novo, esse período é complexo, ele é rico e tem aspectos bons e ruins. Então, se eu for falar para vocês como eu tenho enxergado os adolescentes nesse período, eu vejo adolescentes que estão lidando com essa situação de formas legais e de formas um pouco menos legais, quer dizer, pessoas que estão se afastando dos desafios dessa fase. Mas mesmo essas pessoas que estão se afastando, em alguns momentos elas também aproveitam e desenvolvem habilidades. Então, pessoal, esse raciocínio ele é um pouco mais complexo, mas ele é mais realista. Se a gente partir do ponto, se eu chegar para vocês e disser os adolescentes estão lidando mal, eu vou estar simplesmente categorizando uma coisa que não é verdade. Eu até sugeri hoje nessa atividade, vou sugerir a vocês, que vocês façam um raciocínio comigo. Tentem imaginar alguma coisa que está pior nesse período de isolamento, tá? Uma coisa que piorou, né? Agora, tentem imaginar uma coisa que esse isolamento acabou proporcionando de bom para vocês. Possivelmente vocês vão encontrar. Por exemplo, hoje na atividade com os adolescentes, alguns falaram assim, eu não passo tanto tempo no trânsito, eu posso acordar 15 minutos antes da aula, por exemplo, eu estou mais perto da minha família. É importante que a gente mantenha isso na cabeça da gente para a gente não categorizar e não ficar muito desesperançoso, como se esse período fosse puramente ruim. Então, pessoal, eu tenho visto pessoas, né, adolescentes, no caso, a pergunta, que estão se expondo mais e desenvolvendo mais habilidades, e vejo pessoas que estão tendo mais dificuldades de se adaptar ao período, mas mesmo assim, essas pessoas também conseguem desenvolver outras habilidades. Você comentou dessa questão logo, né? Com todo mundo foi assim, a gente tinha um planejamento e ele foi interrompido de um dia para o outro. E a desconstrução da nossa rotina. E eu percebo, assim, pelos relatos, inclusive, que nós temos recebido, de muitas situações de feedbacks, que ainda assim, para a gente conseguir manter um nível de equilíbrio nesse período, a gente precisa reorganizar uma nova rotina. Mas a rotina é importante. Até nessa questão de ter metas para serem cumpridas naquele dia, parece que dá uma sensação de satisfação. Não sei se... Não parece, Dani, na verdade, é isso mesmo. Em pequenas coisas, como, por exemplo, e aqui eu vou usar exemplos bem esdrúxulos para vocês entenderem, do ponto de vista biológico, lavar a louça ativa, de uma certa forma, o meu centro do prazer, uma área do cérebro que está vinculada com prazer. Ler um livro, até assistir uma série na TV, fazer atividades das mais simples às mais complexas ativam o centro do prazer. Uma coisa que vem acontecendo é as pessoas que estão ficando, essas pessoas que estão se isolando um pouco mais das coisas e tal, elas reduzem a frequência de tarefas que elas executam no dia e isso vai desativando a sensação de prazer. E daí a gente entra num outro espiral, que é uma espiral de desânimo, de falta de vontade. E às vezes isso é uma armadilha. A gente começa a ir para a cama achando que isso vai resolver, vai passar. Mas como isso acaba nos afastando de novas tarefas simples que eu podia fazer no dia, como simplesmente arrumar minha estante, por exemplo, no meu quarto, como isso vai acontecendo, eu vou ficando mais desanimado. E a sensação e a vontade, na verdade, o drive, assim, a motivação para fazer novas atividades começa a ficar cada vez menor. Aqui, pessoal, vai uma orientação básica. Se vocês estão se sentindo assim ou estão vendo pessoas fazendo esse movimento, impedir isso para a pessoa fazer coisa assim. Não adianta pegar a pessoa, levantar da cama e pedir para começar a estudar uma matéria super complexa. Pequenas coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos manter aquela caminhada com o cachorro na volta da casa uma vez por dia. Vamos, não sei, trocar a água do cachorro, esse tipo de coisa. Ou vamos sentar para assistir uma coisa juntos,
qualquer uma dessas coisas tende a me fazer tende a me manter conectado com a minha vida, tende a me manter conectado comigo. E isso protege a gente de não ficar muito desanimado e com essa sensação de que o dia não teve sentido e que a vida não está tendo muito sentido. Tu tocou num assunto fundamental também, que é a questão da rotina. Como as rotinas se desfizeram e o corpo da gente e a cabeça da gente ficou nesse estado de alerta, estabelecer uma rotina intermediária, e aqui eu dei uma dica para vocês, uma rotina intermediária e com uma certa flexibilidade é importante. Então, assim, pegar uma folha de papel e anotar coisas que eu vou fazer no dia para os pais, olha só, separar a quantidade de tempo que eu vou usar para o trabalho da parte de tempo que eu vou gastar com as coisas da casa é muito importante. Essa é uma mensagem para os pais. Eu atendo muitos professores, o Ame Sua Mente trabalha muito com grupos enormes de professor, e uma das maiores queixas é que como as pessoas estão trabalhando em casa, elas começam a sobrepor tudo ao mesmo tempo. Então, assim, ela sobrepõe, ela está lá arrumando a cozinha, ele está lá arrumando a casa e está respondendo alguma coisa do trabalho. No final do dia, fica a sensação de que tu não fez nada muito bem e que tu está sobrecarregado o tempo inteiro. Então, botar num papel, de verdade, pessoal, isso faz diferença. Quantas horas eu vou dedicar para o meu trabalho, quantas horas para o lazer, o que eu vou fazer ao longo do dia, com uma certa flexibilidade, dá essa sensação. Uma última dica nesse sentido, tentem estabelecer uma rotina que seja um pouco parecida com a anterior, porque possivelmente ela vai voltar a acontecer daqui a pouco, mesmo que seja parcialmente. Então, isso vai facilitar bastante a volta, né, à vida normal. Legal. Você tocou numa situação que eu vou até frisar, voltar, nós não ter, quando a gente super protege, às vezes, as crianças nesse momento, deixando que elas não tenham responsabilidades, porque já estão privadas dos amigos e do convívio, na verdade, nós estamos causando um mal, que é de ela estar desativando essa sensação do prazer. Então, o quanto a gente precisa ter isso mesmo claro, de que isso é importante para esse momento de funcionamento. Eu entendo que, às vezes, principalmente para os pais, para os adultos que estão se sentindo meio desanimados, o fato de deixar o filho fazer o que ele quiser fazer ao longo do dia, às vezes parece uma opção razoável, porque parece, às vezes a gente vê alguns pais e adultos que estão meio desanimados e sem muita criatividade para o momento. E eu entendo, pessoal, e aqui isso é importante que vocês saibam, a gente entende, mesmo, por exemplo, eu tenho estudado muito sobre isso, e mesmo eu tenho passado alguns momentos de meio desânimo e tal. Então, a gente tem que ser transparente e se entender. Isso é uma coisa bem importante. Então, assim, mas a gente tem que tentar ser o mais criativo possível para tentar deixar o dia da criança o mais recheado possível, ou não, com uma estrutura de rotina, com coisas para se fazer. Eu não quero dizer super recheado, porque isso pode aumentar a crítica de vocês e que vocês se sentirem cobrados a fazer um monte de coisas no dia. Mas, de vez em quando, trazer uma atividade nova para ser feita, convidar alguém para ajudar a cozinhar junto, coisas simples, assim como, não sei, tipo, me ajudar a arrumar algumas coisas no carro. Esse tipo de coisa, pessoal, dá esse senso de conexão com o mundo que está à minha volta. O grande risco aqui, Dani, é quando as pessoas começam a se desconectar. Elas começam a ir mais para o quarto, elas começam isolar. Só a mesma coisa, e daí começa essa sensação de solidão, de que o dia não fez sentido e tal. Doutor Gustavo, eu acredito que aí também dá para a gente puxar um gancho. Uma preocupação que já era comum antes desse período de pandemia era o uso excessivo de videogame, né? Essa questão de ficar ali naquela vibração. E isso tende a aumentar nesse período porque eles não podem sair de casa. Então, como lidar com esses prejuízos ou algumas dicas, né, para essa questão? Olha, pessoal, esse tem sido um recurso bastante comum, principalmente entre os meninos, né, desde meninos até adolescentes, adultos jovens do sexo masculino, é mais comum, por mais que eu não goste de classificar, isso é bem mais comum entre os meninos. E daí eu daria algumas dicas para vocês. Uma
tem vários estudos que mostram que quanto mais horas contínuas de jogo, mais difícil é para a pessoa parar. Por quê? Porque a pessoa vai ficando mais imersa no jogo. Então, fazer pequenas interrupções, né? Não deixar que a pessoa jogue 4, 5 horas seguidas. Fazer pequenas interrupções já ajuda muito. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, ela vai ter que, ao sair do jogo um pouquinho, ela submerge, né? E ela volta para a terra, volta para casa, depois ela até pode voltar. Isso é uma coisa. Mas existe uma outra coisa interessante que é, quanto mais horas contínuas eu jogo, mais rápido a minha habilidade tende a se desenvolver dentro do jogo. Então eu começo a me sentir cada vez mais especial jogando aquilo, porque eu ganho mais pontos, eu ganho mais batalhas, o meu time, o meu clã, por exemplo, começa a me considerar mais, e esse tipo de coisa não é interessante. Até porque daqui a pouco a gente vai voltar para uma outra realidade onde as pessoas não podem jogar por tanto tempo, né? Não deveriam. Então, assim, uma coisa importante, pessoal, é tentar fazer pequenas interrupções, certo? Uma outra coisa, nesse mesmo sentido, a pessoa tem que se manter conectada com coisas que estão à volta dela. Então, assim, deixar de jantar para ficar jogando desconecta a pessoa da vida, desconecta a pessoa da casa. Então, essa é uma outra dica. Manter a hora de tomar, de jantar, manter a hora de tomar banho, por exemplo. Essas coisas por si já interrompem o jogo de tempos em tempos. E a outra coisa, pessoal, para a gente não ir para um tipo de conduta muito punitiva, de simplesmente não deixar, que é uma coisa que às vezes dá errado, muitas vezes dá errado, a gente tem o outro lado da moeda. Eu tenho que criar oportunidades, criar outras coisas que sejam, de uma certa forma, atraentes, e eu entendo que, às vezes, as coisas não são atraentes num primeiro momento, mas, com o tempo, elas começam a ficar atraentes. Então, comprar um jogo novo, por exemplo, né, pode ser uma coisa interessante. Num primeiro momento, o pessoal vai dizer assim, não, isso não tem graça, vai ser chato. Óbvio, um jogo eletrônico, ele dispara tanta dopamina, tantos neurotransmissores de ativação, que um jogo, em comparação, um jogo de tabuleiro, não vai produzir. Num primeiro momento, automaticamente ele vai achar o jogo chato. Com o tempo, com o envolvimento, e aqui, pessoal, quando a gente propõe isso, a gente tem que se envolver. Eu sei que isso às vezes é chato, eu sei que isso toma tempo, mas vocês também, com o tempo, podem começar a se engajar mais e curtir a atividade. Eu estou falando uma coisa que é importante citar. Eu estou falando para os adultos como se isso fosse fácil, né? Tipo, compra um jogo Mas não é fácil. A gente tem que investir nessa aposta e se jogar de cabeça ali e fazer aquilo acontecer. Se a gente faz acontecer, muitas vezes a criança ou adolescente vem junto, vem com a gente. Eu vejo famílias fazendo algumas coisas muito legais, pessoal. Eu tenho que dividir uma coisa que eu ouvi esses dias, que é uma família que entrou em contato com um professor de filosofia e está fazendo encontros semanais com esse professor, e as crianças fazem perguntas e o professor faz um debate com eles. Eu achei essa possivelmente uma das atitudes mais lindas desse período, assim. Eu tenho falado isso bastante porque é muito legal isso. Então tentem ser criativos e partam de um ponto de que vocês têm que propor alguma coisa que seja interessante de alguma forma para vocês também. Eu vivi isso, Dani, na minha prática, assim, quando eu comecei, né, tipo, na psiquiatria infantil, quando eu acabei a psiquiatria infantil e comecei a clinicar, eu percebia que eu não gostava muito de brincar, e no início eu fazia, lá no Rio Grande do Sul, a gente fazia muito psicoterapia, né, e eu percebi assim, eu acho que não é para mim. E de repente eu me dei conta que eu não estava gostando dos brinquedos que eu propunha para as crianças brincarem, então assim, não tinha graça para mim. E hoje em dia, quem me conhece sabe assim que eu acabo investindo em brinquedos que eu acho interessante. Então eu invisto, por exemplo, em ímãs, que eu posso fazer coisas, e daí eu me envolvo com aquilo é interessante, né? Então essa é uma dica importante. É uma dica da família procurar alguma coisa que seja interessante para ambas as partes, né? Nós temos uma pergunta aqui em relação, a gente falou dos videogames, tem uma pessoa, e você mesmo já falou que é mais do universo masculino, então tem uma pessoa que tem uma menina e ela pergunta se essas mesmas dicas valem para o uso excessivo do aparelho celular, do smartphone. É interessante. O celular, olha só, quando a gente fala do videogame, a gente fala geralmente de um tipo de tarefa
E olhem só, isso eu falei hoje para os adolescentes ali, hoje de tarde, que foi assim, às vezes tu acha que tu está desenvolvendo um monte de habilidades com o videogame, mas na verdade, como tudo na vida, quando a gente começa a chegar num excesso, tu não tá desenvolvendo mais habilidade. Na verdade, tu tá te desconectando do mundo e das coisas que estão à tua volta. Então, tudo num determinado grau pode ser interessante. Jogar um pouco de videogame, jogar jogos diferentes, podem ser interessantes até do ponto de vista cognitivo. Mas o videogame, ele por mais que seja um aparelho multi-coisas, ele é um aparelho onde tu joga um jogo X. O celular e o computador, hoje em dia, eles são fontes de um monte de outras atividades. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Os celulares estão sendo usados com muita frequência para as pessoas se sentirem conectadas com os amigos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Simplesmente tirar o celular. Por exemplo, quando a gente pensa no pessoal do Fundo 2 e principalmente ensino médio, a convivência com os amigos ela passa a ser até mais importante do que a convivência com os pais. Então eu fico imaginando daqui a pouco um pai que tira um telefone, uma mãe que tira o telefone dele e tirando a oportunidade dele se manter conectado com uma coisa que é muito importante. É óbvio, o excesso pode ser ruim. E aqui tem algumas outras coisas que a gente tem que ficar alerta. Por exemplo, ficar com o telefone, ficar falando com o pessoal depois das 11 horas da noite, por exemplo. O que vai acontecer é que daqui a pouco o benefício que eu tinha em me manter conectado com os amigos acaba se transformando num malefício a partir do momento que a minha rotina no outro dia fica toda bagunçada e eu deveria estar conversando com o pessoal às 10 da manhã e não estou porque eu estou dormindo. Então, pessoal, em relação ao celular, seria importante eu me perguntar assim, o que o meu filho está fazendo no celular? Ele baixou um aplicativo e está aprendendo uma coisa. Ao mesmo tempo ele está falando com os amigos. E ao mesmo tempo ele está jogando um joguinho. Se existe essa diversidade de atividades, eu não seria tão rígido com isso, tão rígido quanto com o videogame. Mas lembrem, pessoal, ficar muito tempo no celular, se está me desconectando da vida à minha volta, da casa, a gente precisa achar alguma forma de maneirar isso. Com flexibilidade, pessoal, com alguma flexibilidade. E como tratar com essas crianças e com esses jovens de Fundamental 2 e médio nessa fase, essa questão do sono, essa questão de repente, querer atravessar a noite ou alguma questão assim, ou no celular ou no videogame? Bom, aqui a gente tem uma série de questões, pessoal, e que eu queria que vocês pensassem assim, vamos pensar no cenário primeiro, tá? Antes de pensar no filho da gente que não está querendo dormir, vamos pensar no cenário. A gente tem, por exemplo, um adolescente que nos finais de semana ele ia para a casa dos amigos, ou durante a semana ele ficava na escola a tarde inteira, né? E hoje em dia ele não está podendo fazer essas coisas. Então o cenário ele vai gerando, por exemplo, um acúmulo de energia que daqui a pouco atrapalha o sono, certo? A gente tem uma série de coisas no cenário que a gente está vivendo, por exemplo, outra coisa. Eu, por exemplo, tenho visto muita gente que fica dentro de casa e acaba não pegando o sol. O sol, pelo menos 20 minutos de sol ao longo da manhã, ajudaria a pessoa a organizar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Como muitas crianças, muitos adolescentes têm ficado muito tempo fechados em casa, a produção da melatonina começa a acontecer de uma forma errática. E a pessoa pode começar, principalmente os adolescentes que já têm a produção de melatonina um pouco mais tarde, começa a ficar tão errática que a pessoa, quando acorda de dia, ela fica sonolenta o tempo inteiro. Depois de 4 meses de pandemia, tem pessoas que estão com o relógio biológico completamente desregulado. Então, em primeiro lugar, antes da gente punir a criança ou adolescente pelo que está acontecendo, vamos entender que o cenário está nos atrapalhando muito. Eles não estão gastando energia durante o dia, eles estão pegando menos sol. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, assim, algumas coisas importantes. Tentar manter uma faixa de horário para dormir. E aqui, quando eu falo faixa, eu falo da flexibilidade que eu disse antes para vocês. Agora, assim, por exemplo, fazer com que o meu filho vá dormir às 10 da noite talvez seja inviável, porque eu mesmo, às 10 horas da noite, ainda estou fazendo coisas.
Quem sabe eu passo isso para as 10h30 ou às 11 até a meia-noite, por exemplo. Se eu mantiver isso ao longo dos dias, e mantiver uma faixa, e o pessoal que está tendo as aulas, né, online, eles estão tendo que manter uma faixa de horário para despertar, eu já tenho a tendência a ajudar a melatonina a manter um ritmo legal. Legal. Se eu puder fazer uma outra coisa, estimular a criança e a vocês mesmos, pessoal, vocês mesmos, a pegarem 20 minutinhos de sol pela manhã, isso bloqueia a produção de melatonina durante o dia e a gente começa a produzir na hora que tem que produzir, que é de tardezinha, certo? Eu vou passar nesse material que vai chegar em vocês, pessoal. Vocês vão ver que a gente fez uma revisão de várias estratégias para melhorar o sono. Várias. Vai desde coisas simples como, imagino que vocês entendam, não tomar café de noite, a uma outra estratégia bem complexa e que muitos não entendem, que é deitar na cama só para dormir. Dani, eu vou ter que dar essa dica porque ela é importante para todo mundo. Como as pessoas estão mais em casa, as pessoas têm usado a cama para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, elas usam a cama para dormir, usam a cama para assistir Netflix, usam a cama para falar com os amigos por FaceTime ou alguma coisa do tipo. O que acontece, pessoal, quando isso está rolando? Quando eu for de noite deitar na minha cama, o meu cérebro vai ativar várias vias. A via do Netflix, a via de que eu vou conversar com os amigos e a via de dormir. Ele vai ficar confuso e possivelmente eu vou fazer o que me dá mais vontade na hora. Se eu deitar na cama só para dormir, e eu não estou dizendo que não posso ver o Netflix e tal, mas faça isso em outro lugar, porque a cama vai ficar condicionada ao reflexo de dormir. Se eu deitar na cama para dormir, se eu deitar na cama para dormir, deitar na cama para dormir um dia após o outro, num determinado momento meu cérebro vai fazer uma conexão entre cama e pegar no sono. Então, quando eu deitar na cama, ele vai ativar muito mais a via de dormir e eu tendo a pegar no sono mais rápido. E você vê que a gente está falando algumas questões aqui, né? Essa questão da aula online, ela favorece muito essa questão de mantermos uma rotina de compromisso, então um determinado horário para acordar, um determinado horário para dormir, e ao mesmo tempo que esse momento da aula, ele realmente não aconteça em qualquer ambiente, que tenha um ambiente preparado para isso. Não é numa cama que você vai levar o caderno e deitado assistir a aula, né? O que acontece? Se eu deitar na cama para assistir uma aula, eu vou ativar a área do cérebro que está vinculada, né? Tipo, a circuitaria do cérebro que está conectada com quando eu assisto uma aula, mas eu também vou ativar, conectar as vias que me levam a dormir. Então, a tendência é eu ficar, nem fazer uma coisa nem outra. Legal. Então, é bem importante, pessoal, prestar atenção nisso. Nós temos algumas perguntas, doutor Gustavo. Nós temos uma que diz assim, nessa rotina, devemos continuar moderando a internet para as crianças, já que estão passando uma grande parte do dia nas aulas online? Como fazer esse equilíbrio? Eu vou usar mais ou menos o raciocínio para não ficar muito... eu gostaria de ir repetindo algumas dessas estratégias e tal, ou de formas de pensar, para as pessoas terem algum tipo de norte, né, e não ficar com tantas coisas soltas. Eu entendo que essa é uma problemática dos dias de hoje, e eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender que esse é um cenário que a gente não estava habituado, e é um problema do cenário, não do meu filho, e não do... É um problema do cenário, em primeiro lugar, certo? Bom, algumas coisas que eu falei para o videogame servem para o computador. Pequenas interrupções de tempos em tempos são importantes. Em primeiro lugar, porque se eu ficar muito tempo em atividades eletrônicas, elas são tão dopaminérgicas, elas são tão ativadoras, que as outras atividades vão ficar cada vez mais chatas. E com o tempo, com os dias passando, eu vou sempre priorizar as atividades eletrônicas. Então, parar de tempos em tempos é importante e, de novo, aquela história de tentar trazer alguma coisa criativa para se fazer, mas, pessoal, de novo, trazer uma coisa criativa sem eu me envolver não vai ir a lugar algum. Eu tenho que tentar me envolver, certo? Eu tenho que tentar, entendam bem, vender o peixe, assim, para que a pessoa possa, né, para que a criança, o adolescente possa sair com um pouco mais de motivação. Eu entendo, muitos pais vão dizer assim, ele não vai sair com motivação.
As primeiras vezes isso não vai acontecer tão fácil, eles estão super... E, de novo, não é do filho da gente necessariamente, do fulano ou do beltrano. É porque atividades eletrônicas são muito dopaminérgicas, é difícil de sair. Eu aqui desafio os pais a pensarem, né? Como é que tem sido para vocês também, né? Tipo, se o celular já não é magnético para vocês. Esses aparelhos, eles são magnéticos para a gente, porque eles geram na gente uma sensação de ativação grande. Então, assim, interromper de vez em quando, tentar achar coisas diferentes para se fazer. Eventualmente, de verdade, uma coisa que pode funcionar é ter um dia de washout, que a gente chama, um dia de desconexão total, como se fosse um feriado de atividades eletrônicas, por mais que vocês vão ouvir um chororô enorme, mas isso dá oportunidade, olha só que legal. Muitas vezes, quando tu pede para a pessoa se desconectar por alguns minutos, a partir de um determinado momento, a cabeça dele vai estar metade em voltar para a atividade eletrônica e metade para ficar na atividade que vocês estão fazendo. Quando eu proponho um dia sem nada, essa coisa não acontece, esse fenômeno não vai acontecer assim. A pessoa sabe que ela não vai conectar nada eletrônico ao longo do dia. E aí vocês podem botar, de repente, o computador na história e o videogame e deixar o celular um pouco mais flexível, por exemplo. O fato de saber que até o outro dia eu não vou ficar horas no videogame, talvez deixe um pouco mais de abertura para eu poder me engajar em alguma atividade que meu pai ou minha mãe está me propondo. E aí, ainda em relação ao celular, nós temos duas situações aqui. Você fala de dar alguns intervalos, né? Tem uma pergunta dizendo qual o tempo em horas que seria ideal para deixar o filho no celular. E uma segunda pergunta que diz assim, eu tenho uma menina de 10 anos e ela ainda não tem celular, porque eu acho cedo. Os colegas têm. Vai haver um prejuízo na socialização dela? Assim, ó, nas duas perguntas eu vou responder uma coisa em comum. Não é bom categorizar nada. Em relação ao tempo, pessoal, por um período, o pessoal da ciência que estuda assim, as questões de adição tecnológica e tal, utilizava parâmetros, tipo 2 horas. Esse era o clássico, 2 horas. Pessoal, hoje em dia, eu adoto um outro tipo de postura que tem a ver com análise do comportamento das pessoas, que é, a gente precisa entender qual é a função que o aparelho tem para a pessoa. O número de horas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aleatório. Eu tenho um videogame porque eu acho importante eu conhecer alguns jogos, até porque alguns adolescentes só se conectam quando a gente fala sobre isso, e eu gosto de alguns jogos, tá? Eu me conecto com esses jogos e às vezes, quando eu compro um jogo novo, eu posso passar 3, 4 horas jogando aquilo. Para algumas pessoas isso é excessivo. Eu poderia dizer que num livro pode vir a informação 2 horas, eu vou dizer, nossa, isso é excessivo. Mas a função que aquele jogo tem para mim é uma função de diversão, né? Tipo uma função esporádica de diversão. Essa é a função. O celular, para mim, tem as funções de trabalho, tem as funções de conexão com a minha família e tem as funções de ganho de conhecimento, porque às vezes eu uso, por exemplo, para aprender a meditar com o celular. Se eu tiver funções que são variadas e eu tiver funções que são legais, o problema não é tanto a quantidade de horas. Mas, se eu estiver usando o videogame, por exemplo, como um escape da vida, e eu passo jogando 3, 4 horas, mas eu me sinto desconectado, e se o meu pai me tira o videogame, essas 3, 4 horas começam a fazer muita falta para mim, essa função ela não está certa. O videogame está sendo usado para reduzir um sofrimento da pessoa, e isso não está certo. Se eu estou usando o celular para reduzir sentimentos ruins meus, eu tenho a tendência cada vez maior a querer usar mais, se ele for bom em reduzir esse sofrimento. Então, pessoal, não se atenham muito ao número de horas e tentem entender qual é a função que o aparelho tem para a pessoa. Se a função é se conectar, joia. Se a função é se desconectar de tudo, não joia. Então, assim, deu para entender? O número de horas ele não é tão importante. Se o aparelho for usado para diminuir sofrimento, nossa, eu estou me sentindo muito angustiado e tal, e eu preciso ficar no celular. Quando eu estou no celular, eu fico bem. Isso não está certo. Tem alguma coisa errada nessa relação com o aparelho. Se ele reduz o sofrimento, a tendência é eu querer cada vez mais aquilo. Quando eu tiver o sofrimento, eu vou usar.
Desculpa, Daniel, outra pergunta era... A outra é a menina que tem 10 anos e não tem celular, se isso atrapalha. De novo, não é legal de classificar, assim, porque... Mas eu diria para vocês, vou responder de outra forma para não ser chato, assim, isso é relativo, né? Existem várias outras formas de eu socializar, né? A socialização pelo celular, ela desenvolve algumas habilidades, de verdade ela desenvolve. Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, eu tenho alguns pacientes de São Paulo que eu atendo online, e alguns pacientes estão tendo muita dificuldade de fazer o atendimento por vídeo. Então, a gente está treinando essa habilidade. E é uma habilidade que eu fui desenvolvendo com o tempo e muita gente foi desenvolvendo nesse período. É uma habilidade, certo? Mas, de verdade, para uma pessoa de 10 anos, nada é mais importante do que a habilidade social que é desenvolvida no olho a olho, no estar perto com as pessoas. Eu diria para você, mãe dessa menina de 10 anos, a decisão está mais na tua mão. Pode confiar, assim, eu acho que vai muito, porque ela está numa idade muito intermediária. Aqui tem uma coisa que eu acho fundamental de te dizer. A convicção que tu tem para tomar essa atitude é ela que vai definir tudo. Se tu for convicta de que tu está tomando a atitude correta, ela vai compreender isso como uma atitude que é correta. Ela vai testar, eventualmente, mas a tua convicção vai organizando ela, certo? Então, assim, vai em direção ao que tu acredita. Eu acho que 10 anos não é uma idade onde eu tenho que dizer assim, tipo, tem que comprar o celular agora porque é hora. Não, não acho que seja. Não acho que seja. Ficou claro? Oi? Ficou claro? A resposta Sim. ficou clara? Tá. Sim. Temos uma outra questão aqui em relação ao medo infantil. Como lidar com esse medo da criança durante a pandemia? Tá. Eu vou inferir que a gente... seria interessante saber qual o medo, porque assim, ó, crianças menores... Vocês lembram do inicinho que eu estava falando para vocês, que no início da pandemia as mudanças de rotina fizeram a gente ficar num estado de alerta um pouco maior? Bom, crianças pequenas têm apresentado alguns comportamentos que têm a ver com esse estado de alerta. É bastante comum algumas crianças, principalmente nessa faixa dos 6 aos 9, ficarem um pouquinho mais infantilizadas, ficarem um pouquinho mais medrosas e tal. As crianças menores ficam mais manhosas. As crianças lá ali dos 6 aos 9, 10, que começam a entrar em mais... Elas entram em contato com a realidade do jeito que ela é. Uma criança pequenininha, ela nem entende ao certo assim, o conceito de morte, por exemplo. Muitas vezes ela entende de uma forma mais mágica e tal. A criança, a partir dos 5, 6, ela já vai começando a entrar em contato com a realidade de uma forma um pouco mais concreta. E isso pode ir gerando medos que, nesse período de pandemia, pelo estresse que aumentou, eles podem vir à tona de novo. Ele não estava mais com medo, por exemplo, de escuro, e agora ele tem vindo dormir na minha cama, ele tem botado o colchão todo dia lá no quarto e tal. Pessoal, esse é um período que ficar batendo muito de frente com isso, eu não sei se vale muito a pena, se isso for causar sofrimento na criança, porque já existe um estresse correndo por trás disso tudo, na televisão, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, ter uma boa conversa dizendo, filho, olha, eu entendo que tem muita coisa que está diferente, o pai tem passado o dia inteiro dentro de casa, é uma coisa nova, né? Então, tu pode estar um pouco mais tenso ou coisa do tipo. Então, durante esse período, vamos fazer o seguinte, de vez em quando eu durmo lá no teu quarto, para ele não condicionar dormir no quarto de vocês, de vez em quando eu durmo no teu quarto, de vez em quando a mãe dorme contigo e depois, quando tu dormir, ela vem para a cama, de vez em quando a gente pode fazer um dia onde todo mundo dorme lá no quarto com a gente e tal. Esse tipo de coisa é importante, pessoal, que a gente considere, assim, não se assuste, isso é razoavelmente comum nos dias que a gente está vivendo. Antes da próxima pergunta, eu acho que esse gancho puxa um pouco aquela questão, o que é esperado de normalidade em relação à ansiedade, aquelas preocupações constantes, os pensamentos, e aonde a gente deve acender uma luz de procurar ajuda? Tá. Essa pergunta é bem importante, porque a gente está falando de fenômenos até agora que, na maior parte das vezes, eles são razoavelmente normais, pessoal. Eu tenho visto, assim, tem tido muitas atividades onde as pessoas, por estarem mais à flor da pele, algumas pessoas se emocionam
E, pessoal, isso não é só com pai, aluno, educador. Eventualmente, até no nosso centro de pesquisa, né, pessoas que estudam sobre saúde mental, de vez em quando a gente fica mais emotivo que o normal. Isso está acontecendo por uma questão primitiva que às vezes está fora do controle da gente. Então, assim, é importante entender que um aumento do nível de estresse, ficar um pouco mais à flor da pele, por exemplo, se emocionar um pouco mais quando tu vê uma notícia mais triste, ou quando tu vê um comercial mais emocionante e tal, é esperado nesse momento. Se irritar um pouco mais, é esperado nesse momento, assim. Tem muitas coisas diferentes acontecendo. Me desculpar por isso e não ficar me punindo por isso é um exercício muito importante, sabe? Se deixar emocionar, se deixar falar sobre emoção. Eu acho, Dani, na verdade, que esse é um dos grandes ganhos desse período. Até queria falar para vocês uma experiência que eu tenho tido, é que algumas escolas, por exemplo, que eu trabalho, elas falam assim que geralmente a população das meninas, ela gosta um pouquinho mais de falar sobre emoção e sobre saúde mental, um pouco mais do que de meninos. E o que a gente está vendo atualmente é que isso está se equiparando neste período. Muitas escolas me falaram isso. Gustavo, o número de perguntas de meninos está quase igual às perguntas das meninas. E isso não é ruim, pessoal, porque os meninos que antes ficavam engolindo uma coisa que eles não podiam falar, eles estão podendo falar. Nossa, eu estou irritado com isso, eu estou assustado com uma coisa que está acontecendo. Entendam bem, não falar não quer dizer que eu não esteja vivendo determinada coisa. Falar faz eu resolver aquilo mais rápido, faz eu diminuir o meu nível de estresse interno quando eu divido aquilo com alguém e alguém diz para mim, tá, isso também está acontecendo comigo, ou isso está acontecendo com um monte de gente. Então isso é uma coisa bem, bem importante que a gente mantenha em mente. Bom, quais são os sinais de alerta? Basicamente, pessoal, é quando esses fenômenos que eu falei, e aqui eu vou nomear eles de novo, assim, estresse, ansiedade, os medos, a tristeza, o desânimo, quando eles começam a entrar num estágio onde eu começo a perder o controle sobre eles. Por exemplo, eu ficar um dia, por exemplo, esses dias teve uns dias meio cinza, né, e tal, e num desses dias eu acordei meio azedo, assim, o dia estava meio esquisito. Isso aconteceu durante o dia e no meio da tarde eu comecei a me dar conta, no meio da tarde não, mais cedo, porque eu costumo me olhar muito, assim, e o meu trabalho faz com que eu tenha que ficar me olhando o tempo inteiro, eu comecei a me dar conta que eu tinha que fazer alguma coisa para, né, tipo, restaurar um bom humor. Então eu me permiti comer uma coisa mais legal na hora do almoço, eu me permiti ouvir músicas que me deixam mais para cima ou me tranquilizam e tal. Ou seja, pessoal, eu estou dando um exemplo de uma situação em que eu consegui recuperar, eu não perdi a linha, eu recuperei um sentimento razoável. Mas, no mesmo exemplo, se eu chegar na hora do almoço e começar a sentir que mesmo ouvindo essas coisas, mesmo comendo uma coisa melhor, eu ainda estou irritado, eu ainda estou triste, eu estou começando a perder a mão da emoção, eu posso ter aqui um alertazinho que eu tenho que prestar atenção. Se ele começar a se estender, se esses fenômenos começarem a aparecer com muita frequência, 1 semana, 2 semanas, o período de 2 semanas ele é bem importante, principalmente quando a gente pensa em depressão e tal. Se isso se resolve antes, tudo bem, isso é uma coisa que aconteceu, muito tem a ver com os estresses que a gente está vivendo, mas se isso não se resolve, eu fiz o que o Gustavo falou, estou tentando dormir melhor, estou tentando me alimentar um pouco melhor, estou tentando ouvir coisas que me fazem me sentir melhor, mas eu estou cada vez mais desanimado, esse é um sinal de alerta mais importante. Então, só para organizar didaticamente, se a intensidade desses fenômenos aumenta e você começar a ter mais prejuízos que você não consegue controlar e eles começam a se estender ao longo do tempo, esse é um sinal de alerta importante. Acho que ficou claro. Alguns sintomas físicos podem vir associados a isso? Os primeiros sinais de que alguma coisa não está legal são físicos. Eles geralmente têm a ver com o estresse, que muitas vezes está associado com a ansiedade, com a tristeza, com os medos. O estresse, como deixa a gente num estado de alerta, ele, para algumas pessoas, por exemplo, ele faz a pessoa perder o sono. A pessoa não consegue relaxar para dormir. Outras pessoas querem dormir o tempo inteiro para não sentir aquilo. Algumas pessoas tendem a querer comer mais, porque isso dá uma sensação
Comer muito em grande quantidade ativa áreas do prazer do cérebro e por alguns minutos eu posso achar que está tudo bem. O problema é que logo depois a tendência é o nível de estresse vir até num nível maior. E eu daí vou fazer aquela coisa de ficar comendo, por exemplo, pedaços de bolo de 30 em 30 minutos dentro de casa. Então, os sinais físicos, dor de cabeça, dor de barriga, sono ruim, essas coisas todas, elas estão associadas com alguma coisa que não está legal. Eu preciso acender o estado de alerta vermelho? Não. Se eu me dou conta de que isso está acontecendo, eu preciso tentar primeiro dar conta dessas coisas. Pô, faz um tempo que eu estou dormindo mal. Quem sabe eu presto atenção em estratégias para tentar dormir melhor. Isso só já resolve metade dos casos. Estou me alimentando de uma forma muito errática. Se você se conscientizar disso e tentar tomar atitudes, a tendência é isso se resolver na maioria dos casos. Fazer exercício físico durante o dia, né? Eu sei que é um pouco mais desafiador fazer isso dentro de casa, mas existem formas de fazer. Então, assim, prestem atenção, porque geralmente os sinais físicos eles são um prenúncio de que algumas coisas podem começar a piorar ou ficarem piores. Legal. E não tenham medo de buscar ajuda se vocês não estão conseguindo controlar as emoções de vocês. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta que diz assim: como mostrar para as crianças que elas não estão em férias? Exigir que as crianças cumpram as tarefas do colégio sem entrar em conflito o tempo todo. Tá. É claro, pessoal, que essa é uma tarefa super difícil e não existe uma receita de bolo. Vai depender muito de uma série de fatores, tá? Mas algumas coisas que são importantes. O meu filho vai perceber que esse período não é férias por uma série de coisas que estão acontecendo dentro da casa que dizem para ele que a gente não está de férias. Então, assim, se eu, como adulto da casa, né, se a família, né, se os adultos responsáveis mantêm uma estrutura rotineira dentro da casa, isso já diferencia bastante de férias. Então, se eu colocar num papel a minha rotina e mostrar para ele que eu vou seguir aquela rotina e seguir de uma certa forma, botar lá na geladeira e seguir aquilo ao longo dos dias, eu estou mostrando que eu não estou de férias. Então, em primeiro lugar, isso parte da gente, certo? Algumas coisas, assim, podem ser até apontadas para o filho, né? Tipo, é legal, assim, de mostrar, ó, tô indo para o trabalho, vou voltar às 6, ou vou entrar no computador e vou começar a trabalhar agora, às 6 horas eu vou desligar, certo? Esse tipo de coisa vai dando pistas de que a gente não está vivendo um período de férias. Famílias que estão com dificuldade de estabelecer uma rotina mais genérica da família, vamos dizer assim, essa rotina mais ampla, elas tendem a fazer a criança acreditar que esse é um período de férias. Bom, outras coisas. De novo, eu vou falar da palavra flexibilidade. Pessoal, esse é um período onde as pessoas estão ficando um pouco mais entediadas. Enquanto o tempo está passando, as pessoas estão um pouco mais entediadas. Então, a gente vai ver mais resistência para fazer as tarefas do que a gente via antes. Não tem uma receita de bolo, a gente está fechado há 4 meses em casa, pessoal, não tem mágica aqui. Muitas crianças vão ter mais dificuldade. A minha sugestão seria, é óbvio que eu gostaria de falar com essa pessoa que fez a pergunta, mais pessoalmente, para eu poder entender melhor. Eu tenho medo de falar uma coisa que daqui a pouco no contexto de alguém não funciona. Mas, eventualmente, eu vou ter que entender que a gente tem limites ali. De vez em quando, eu vou ter que ter uma fala de, filho, eu estou percebendo que tu está entediado. Eu estou percebendo, a gente está há muito tempo dentro de casa, é difícil, assim, mas a gente precisa fazer, porque se a gente não fizer hoje, amanhã você vai estar mais desconectado. Se tu não fizer amanhã, daqui a pouco a gente vai estar muito desconectado da escola, e a gente não pode se desconectar tanto. Mas partir desse ponto de que eu entendo que o cenário é diferente. Se eu usar o mesmo nível de exigência que eu usava lá em janeiro, por exemplo, eu não vou estar agindo da melhor maneira. Na verdade, eu tenho a tendência a me frustrar de uma forma muito maior. Então, pessoal, não existe receita de bolo, assim, mas existem algumas questões de bom senso que a gente tem que colocar em prática. Uma coisa mais prática, só para não ficar só nesse conceito um pouco mais etéreo aqui, é tentar fazer, por exemplo, com que as tarefas sejam feitas num período que seja mais interessante, assim. O que eu quero dizer com interessante?
deixar as tarefas para se fazer mais para o final do dia pode ser um momento onde a criança está mais entediada ainda. Uma outra coisa acontece nas tarefas mais no final do dia. Pode ser o horário onde, não sei, alguém da família chega em casa e distrai a criança, por exemplo. Uma outra coisa, fazer a tarefa mais próximo do período da aula do que do período da noite é interessante porque a matéria está um pouquinho mais fresca para a criança e ela tende a se engajar mais rápido naquilo ali. Às vezes, de noite, essa matéria já esfriou um pouco e até ela fazer o link com o que ela aprendeu de manhã, a tarefa pode soar mais chata do que ela é. Tá? Certo. Agora temos uma pergunta aqui. Ele é pai de um adolescente e ele diz assim: como lidar e o que fazer em relação às emoções dos adolescentes que estão se preparando e preocupados com o vestibular, já que também se preocupam com a pandemia e com esse futuro breve? Pessoal, esse tem sido um dos microcenários mais desafiadores, né? Eu não quero colocar de uma forma negativa. O pessoal do terceiro, ele está tendo que viver uma fase hard, é uma fase difícil, né? Mas quando eu falo difícil, eu não quero dizer que a gente não consiga se adaptar. A gente vai ter que se adaptar. Então, assim, uma coisa importante é que eu vou falar de uma estratégia que tem no guia que vai ser passado para vocês, e que é uma estratégia muito útil, embasada em evidência, que é o seguinte: é fazer um exercício de colocar as coisas que eu estou me preocupando num papel. De verdade, é isso. É pegar uma folha de papel e eu fazer um brainstorm, assim, é colocar tudo que vem na minha cabeça que é de preocupação. Número 1, por que isso é legal? Preocupações, quando estão soltas na minha cabeça, na cabeça de vocês, elas tendem a se fusionar e parecerem mais complicadas do que elas realmente são quando eu vejo elas uma a uma. Eu costumo dizer que pensamento solto na cabeça, preocupações soltas, elas funcionam que nem gás, elas vão ocupando todo o espaço do cérebro da gente. Quando a gente coloca as coisas num papel, a gente concretiza essas preocupações. A gente coloca elas no papel, a gente concretiza. Elas tendem a reduzir um pouco, relativamente, em relação ao que eu sentia com elas na minha cabeça, elas tendem a reduzir um pouco. O impacto delas parece menor quando elas estão escritas num pedaço de papel. Quando eu coloco elas no papel, vem uma segunda parte do exercício, que é eu separar coisas que eu posso controlar de coisas que eu não posso controlar. Por exemplo, essa questão do vestibular, em grande parte, são coisas que eu não posso controlar. Por exemplo, eu não sei a data do vestibular ainda. Vocês sabem a data? Não. Ninguém sabe a data do vestibular ainda. Então, gastar muito tempo pensando em quando o vestibular vai acontecer vai me deixar muito angustiado e eu possivelmente não vou conseguir resolver essa ansiedade. Então, eu vou tentar colocar ela separada das outras coisas. Por outro lado, eu tenho controle de uma série de outras coisas no meu dia a dia, como, por exemplo, eu não sei qual é a data do vestibular, mas provavelmente, se eu focar no aqui e no agora, se eu focar em tentar dar o melhor que eu posso nesse período difícil, complexo, se eu puder tentar dar o melhor que eu posso dia após dia, quando chegar a data do vestibular, eu vou ter me preparado da melhor maneira possível. Então, esse exercício pede para a pessoa tentar não gastar tanta energia com coisas que a gente não pode controlar. No meu exercício, pessoal, por exemplo, eu tentei deixar de lado as preocupações, por exemplo, com questões econômicas do país. É uma coisa que está fora do meu controle. O que eu posso fazer, e eu já pensei sobre isso, o que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso tentar votar direito em outubro, né? Tipo, é o máximo que eu posso fazer. Mas, além disso, não adianta eu ficar assistindo muitas notícias sobre isso e ficando angustiado porque eu não posso mudar essa realidade. Então, isso vai me trazer uma energia negativa, pensamentos negativos que não vão ter fim. Por outro lado, existem pequenas coisas, por exemplo, trocar a lâmpada. Eu tenho feito muitas atividades de live, eu troquei essa lâmpada que estava mais escura, troquei por uma luz melhor. E isso, na minha cabeça, é um problema a menos, porque eu estava 3, 4 dias querendo fazer isso, e isso me traz uma sensação boa, de que eu estou me sentindo melhor fazendo uma coisa que eu tenho feito muito.
Então, a gente pegar o adolescente e dizer, olha, essas coisas, filho, a gente não vai poder controlar, a gente vai ter que lidar com a incerteza. E, na verdade, lembrem, a gente vive num mundo cheio de incertezas, não só durante o isolamento, a gente vive pautado em muitas incertezas. E a gente pegar e dizer assim, filho, mas quem sabe a gente vai para cima dessas coisas que a gente pode resolver, como, por exemplo, tu tá com um problema em biologia, né, que, vamos supor que tu tá com muitas tarefas que tu não fez, vamos para cima desse problema, porque ele fica rondando a tua cabeça, e ele se soma daqui a pouco com outras coisas e parece uma coisa maior do que é. Então, tentar fazer essa estratificação dos problemas e tentar ir resolvendo aos poucos os problemas é uma coisa que dá uma sensação de controle em relação à vida da gente, que é importante. Uma última coisa que eu acho importante de citar, sabe que é legal, pessoal, quando a gente falou de sono, é fazer essa atividade 1 ou 2 horas antes de dormir. Por quê? O cérebro da gente, ele é desenvolvido para prestar atenção em ameaças. Esse é um reflexo primitivo do cérebro da gente. Desde que a gente é gente, quando eu via, por exemplo, uma cobra no meio do mato, o meu cérebro se mantinha conectado e ele dizia para mim, não esquece que tem uma cobra ali perto. Hoje em dia ele ainda faz isso. E é por isso que muitas pessoas dizem, Gustavo, eu não consigo parar de pensar nos problemas. Porque o cérebro está sempre conectado e tentando fazer com que você não esqueça deles. Essa mesma atividade, quando ela é feita antes de dormir, 1 a 2 horas, ela tem um outro efeito. Ela faz com que o cérebro diga assim, tá, as coisas estão escritas aqui no papel. Essas preocupações eu não preciso ficar tentando lembrar elas, porque elas estão anotadas. Pessoal, isso na prática funciona de uma forma muito, muito clara para mim, por exemplo. Se eu estou começando o dia e alguém me pede uma coisa, como um laudo de manhã, e eu não anotei, eu vou ficar trabalhando e volta e meia o meu cérebro vai dizer, não esquece do laudo, não esquece do laudo. Pessoal, isso gasta energia, tira o foco. Se eu anoto isso, o que eu tenho feito, pessoal, uma dica mais pessoal, eu anoto no celular com um alarme para a hora que eu vou ter livre. Então eu fico tranquilo, eu desconecto daquilo e na hora do almoço, vamos supor que eu estou livre, vai ligar laudo do fulano de tal. Então eu vou gastar menos energia, eu me permito ficar mais focado naquilo que eu estou fazendo e isso melhora muito a qualidade do sono de pessoas que têm dificuldade de pegar no sono porque fica pensando em muita coisa e o pior, as pessoas que antes de dormir ficam muito pensativas e que durante o sono tem um sono que não restaura, porque o cérebro continua funcionando. Pessoal, isso faz uma diferença absurda. De manhã, quando tu acorda, se tu passou a noite inteira problematizando coisas, dormindo, o teu nível de energia, e isso é, assim, a glicemia que a gente tem, o cérebro está com um nível de combustível mais baixo do que ele deveria estar. E como é que eu vou viver o meu dia a partir disso? Por estar com menos energia, eu vou ficar mais irritado que o normal, sem paciência, eu vou ficar mais impulsivo que o normal, desatento. Então, assim, o sono é fundamental nesse período, viu? Legal. Agora eu vou voltar para uma menina de 7 anos. A pergunta diz assim: notei que minha filha de 7 anos ficou com medo. Agora estamos saindo um pouco para fazer caminhada, mas ela fica bem quieta fora de casa, não interage e quer voltar logo. Como ajudar? Tá. Eu estou inferindo desta fala de que a menina pode estar preocupada com o ambiente, né, externo, né? Ela possivelmente foi coletando informações e possivelmente ela fez um raciocínio que dentro de casa é seguro e fora de casa não é seguro. É um raciocínio bem lógico para uma criança de 7 anos que tem visto isso, né? A gente dizer que não dá para sair toda hora, a gente vai inferindo que o ambiente externo ele é um ambiente perigoso. Eu acho que tem 2 coisas importantes para se fazer. Uma é tentar, em primeiro lugar, o pai e a mãe têm que ter isso bem elaborado dentro de si. Se eu sou um pai que eu estou apavorado com a possibilidade de alguém se contaminar na rua, possivelmente eu vá passar informações e vá passar não só informações verbais, mas eu vá passar uma informação geral de que a gente está vivendo uma coisa muito, muito, muito assustadora. E para uma criança de 7 anos isso vai ser muito difícil de elaborar. Se eu conseguir, através do autoconhecimento, através de conversas com outras pessoas, se eu conseguir estar mais tranquilo,
a respeito do que está acontecendo agora, uma boa conversa com a criança, explicando que existem alguns riscos, mas os riscos não são tão grandes se a pessoa se cuidar. Sair um pouco de casa é importante para pegar sol, fazer um pouquinho de exercício, tentar se manter um pouquinho na rotina anterior que a gente tinha, de, por exemplo, dar uma volta de carro, esse tipo de coisa. Se eu puder fazer essa fala de um lugar, partindo de um ponto de tranquilidade dentro de mim, isso tende a funcionar. Deixar essa coisa, para essa mãe eu estou falando pessoalmente, deixar isso em aberto, assim, se você está sentindo nitidamente que ela está assustada, é a pior coisa, porque você pode concordar com ela de que você também está assustado e você não sabe o que dizer. Eu não quero dizer que você tem que sentar com ela e fazer um discurso sobre a Covid, mas perguntar para ela assim, olha, quando a gente saiu, eu percebi que você estava um pouco mais quieta, eu não sei, eu acho que você estava assustada. Você estava assustada? O que você estava sentindo? Talvez essa seja a melhor pergunta. Eu percebi que você estava um pouco diferente. O que você estava sentindo? Se ela não responder, muitas vezes a criança acha que se ela falar, alguma coisa pode se concretizar, ou que ela pode te assustar por estar falando. Você toma a frente e diz assim, talvez você esteja assustada, porque crianças na tua idade muitas vezes ficam assustadas, vocês não conhecem muito bem o que está se passando. Então deixa eu te explicar. Se a gente tomar bastante cuidado, usar a máscara, botar o álcool gel na mão e a gente não ficar próximo de muita gente, não tem problema nenhum. Dar uma volta no parque, se a gente tiver as duas juntas aqui caminhando e tal, não vai ter problema, não tem. E na rua, pessoal, e reforçando, se ela topar sair, é importante que você reforce. Olha que dia bonito, tentem fazer com que ela perceba o quanto de coisas legais ainda continuam acontecendo na rua, né? Que dia bonito, que bom que tá podendo respirar um pouco de ar aqui fora, esse tipo de coisa, certo? Legal. Temos uma outra pergunta aqui, doutor Gustavo, bastante interessante, diz assim, como falar com as crianças, 3, 5 e 10 anos, que ficavam sob os cuidados dos avós e agora se sentem distantes deles e sem perspectivas de voltar a frequentar a casa dos avós? Na verdade, como falar com as crianças e com os avós, né? Eu acho que aqui a gente tem uma questão que é bem complexa, né? Eu acho que, assim, para eu não ser muito específico e tentar dar uma noção, assim, do que eu penso a respeito disso, eu acho que, assim, em primeiro lugar, vou recuperar uma coisa que a gente falou na outra pergunta, que é tudo isso, toda essa situação de falar sobre os avós com a criança de determinadas idades, se partir de um ponto de angústia dentro de mim, a tendência é eu dividir a minha angústia e isso tende a não funcionar muito bem com crianças menores, certo? Então, assim, em primeiro lugar, é eu tentar enxergar essa situação da forma mais razoável possível para que o meu contato com a criança seja um contato carinhoso, afetivo, seguro na medida do possível e organizador. Esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas me perguntam em algum tipo de atividade o que eu devo falar para a criança numa determinada situação. Pessoal, eu tenho certeza que o que falar, o discurso, não é tão importante quanto a forma que eu comunico aquilo. O olhar, o tom da voz, a forma com que a conversa, o diálogo se desenvolve, ele é muito mais importante do que a fala que eu possa dizer para vocês. A partir do momento que eu tenho esse ambiente razoavelmente seguro, onde eu me sinto equilibrado para falar, eu acho que a gente precisa ir para informações realistas que são adequadas para cada idade. Uma criança de 3 anos, ela enxerga essa situação de uma forma mais concreta. Então, ela até pode se adaptar com uma fala simples como a gente vai passar por um período, ela não entende, por exemplo, 4, 5, 6 meses, vocês vão, de vez em quando, falar com a avó e com o vô, eles vão dar oi, então ela vai saber que o vô e a avó estão razoavelmente bem, e vocês vão dizer, olha, por um tempo a gente vai ter que ficar longe, mas se vocês falando de um ponto, né, de tranquilidade, se eu começar a me emocionar na hora de falar, a tendência é ela entender que tem alguma coisa errada. Mas se eu puder falar dessa forma mais concreta, olha, a gente está passando um tempo afastado do vô e da avó,
Mas já já, quando a coisa acabar, a gente vai voltar a ver eles, tá vendo? Eles estão lá e tal, mas a gente não pode agora, tá? Se ele fizer uma nova pergunta, 3, 4, 5 anos, se eles fizerem mais perguntas, vocês vão respondendo de acordo com as perguntas. Chegar e trazer muitas informações que podem sobrecarregar a criança, de informações que ela nem tinha dúvida, pode ser ruim. Então, uma boa dica é, abra uma conversa, né? Tipo, quer conversar sobre isso? E se pautem pelas perguntas que estão vindo. Às vezes a pergunta vem concreta, mas às vezes ela vem através de uma coisa como essa que a mãe falou da menina de 7 anos. Ela saiu para a rua e nitidamente ela estava com medo. Então, você pode partir disso. Eu percebi que você estava diferente. O que você estava sentindo? Ela não fala nada. Daí você diz, era medo? É medo em relação a isso que está acontecendo lá fora? Então, deixa eu te explicar e tentar ser o mais objetivo possível. Se vocês conseguirem engajar a criança, ela tende a perguntar, ela tende a trazer a dúvida de alguma forma para vocês. Tá? E aí, doutor Gustavo, entra um pouco aqui, nós temos, uma professora, inclusive, ela trabalha com o primeiro ano e ela diz como é importante auxiliar as crianças a nomear as emoções. Fundamental. Na verdade, existem 2 passos fundamentais do ponto de vista de desenvolvimento psicológico da criança ao longo desses primeiros anos de vida. O primeiro, pessoal, é a gente se permitir, dentro da casa da gente, falar sobre as emoções. Quando a gente impede que as pessoas falem sobre emoção, vocês estão tirando um arquivo que vai ser usado o resto da vida. Então, quando um adulto chega para mim e diz assim, não te preocupa, Gustavo, a gente não briga na frente da criança. Não te preocupa, Gustavo, eu tô chateado, mas eu não choro na frente do meu filho. Quando vocês fazem isso, e eu entendo, pessoal, se isso está acontecendo em excesso e eu estou muito angustiado, óbvio que isso para um filho de 6, 7 anos pode ser muito difícil de elaborar. Mas se eventualmente eu me emocionei com um filme que eu estou assistindo, falar isso assim, pô, essa cena me deixou super emocionado. Eu fiquei feliz por causa de tal coisa, eu me senti empático com a pessoa. Falar um pouco sobre a emoção, dar arquivos para que eles façam um segundo passo, que é aprender a reconhecer isso dentro deles e dar um nome. Ah, eu estou sentindo aquilo que o pai falou. Quando você se permite falar, você permite a criança também falar. Então, esses 2 primeiros passos, que é eu poder falar sobre emoção no ambiente de casa e, num segundo momento, ajudar a criança a nomear suas emoções, tipo com essa menina de 7 anos. Nossa, você estava um pouquinho diferente, eu não sei, o que você estava sentindo? E daqui a pouco a menina, que talvez não sabe identificar, ela diz, não sei. E daí você pode dizer, olha, como eu te conheço bem, talvez você esteja com medo, ou talvez você tivesse, não sei, triste. Tristeza, você pode falar uma coisa, tristeza, e daí você conta como você sente a tristeza. Ansiedade, eu achei que você estava com medo, porque você estava um pouco mais receosa e me pediu para voltar rápido. Medo é um sentimento que a gente tem, assim como raiva. Muitas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, eu não sinto raiva. Às vezes tu atende uma dor, ele chega, não, mas raiva eu não tenho. Só raiva é um sentimento tão importante e tão primitivo quanto ficar feliz. Então, assim, isso é super importante. E nesse momento eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade. As emoções estão vindo um pouco mais à tona. Como eu falei para vocês, eu participei de algumas lives onde algumas pessoas se emocionaram e eu faço um movimento de reforçar, de dizer assim, eu não acho isso ruim, isso é o que a gente está vivendo. Eu fico feliz, até honrado de você poder se portar dessa forma e eu te dizer assim, tipo, eu tô contigo, a gente tá junto, né? Tá todo mundo um pouco mais tenso. A gente está tendo uma oportunidade de se despir um pouquinho dos filtros, certo? Isso é bom. Isso é bom. E às vezes um bom quebra-gelo que pode reunir a família em uma atividade é realmente escolher alguns filmes, né, doutor Gustavo, que a gente consiga pegar algumas cenas, alguns sentimentos e falar em família sobre eles. Pode ser uma forma legal de chegar nesses assuntos que às vezes a gente não sabe como falar. É super legal isso, Dani, porque às vezes esse exercício feito numa terceira pessoa, ele pode
moldar esse exercício dentro da casa, de falar sobre emoção, e ele, por exemplo, com um adolescente, isso pode funcionar bem, porque o adolescente não gosta de se fragilizar. Então, essa é uma forma da gente enxergar ali fora. A gente enxerga ali. Então, fica menos amedrontador, assim. Sabe que, por exemplo, com crianças pequenas, tem estudos que mostram que por exemplo, eu estou lá com meu filho de 6 anos, vamos supor, e ele vê uma criança chorando porque ele viu uma situação acontecer. Falar sobre a situação da criança desenvolve não só as habilidades de identificar os sentimentos, mas desenvolve outras coisas mais primitivas, como a sensação de empatia pela criança e tal. Então... Legal. Nosso tempo está quase esgotado, como sempre, passa muito rápido, então eu vou trazer mais uma última pergunta aqui, bastante interessante. O pai diz assim: quando o normal retornar, o que fazer para que as crianças não tenham medo de voltar para as aulas? Tá. Eu tenho ouvido essa pergunta com frequência, e eu acho que as primeiras orientações têm a ver com o seguinte: tentar manter a rotina de vocês neste período o mais próximo da rotina que vai vir a acontecer. Eu entendo que a rotina vai ser parcial por um tempo, mas tentem manter os horários para acordar, os horários para dormir, os horários para se alimentar. Se a criança costuma se alimentar, por exemplo, vocês, na casa de vocês, vocês almoçam mais tarde, tipo 1h30, vamos supor, eu manteria esse horário, porque uma coisa que faz com que você queira evitar determinada coisa é a estranheza. Se vocês mantiverem uma estrutura muito parecida com a volta, a tendência é não haver tanta estranheza, certo? Isso é uma coisa importante. A outra coisa é volta e meia conversar com a criança, tentando... uma pergunta simples assim: do que tu sente falta na escola? Muitos deles vão responder: dos amigos. Falar sobre os amigos, trazer a memória dos amigos e o que eles fazem. Tá, mas o que você gosta no fulano? O que você sente falta do fulano? É que a gente gosta de jogar bola. Trazer essa memória à tona é muito importante para ele se reconectar, se manter conectado com esse amigo que joga bola com ele. Então, assim, conversar sobre coisas boas da escola vão fazendo a volta à escola, né, tipo, ser uma coisa agradável, legal e tal. Outras coisas importantes, assim, pessoal, e para tranquilizar vocês, é bem provável que a volta seja gradual, né? Tipo, então, assim, vão ter alguns dias da semana, possivelmente aqui, pessoal, eu estou conjecturando com vocês, essa transição gradual, ela é mais fácil. Então, assim, ela, não só do ponto de vista de contaminação, mas do ponto de vista mental, essa é uma coisa boa, porque assim as pessoas vão sentindo as coisas aos poucos e tal, isso tende a funcionar bem. E eu acho, pessoal, que quando a gente tiver para voltar, eu acho que uma coisa importante é começar a conversar sobre isso, assim, né? Tipo, eu acho que uma coisa legal, que eu tenho até feito, é falar o quanto vai ser interessante ir para essa nova fase, que é uma fase diferente da anterior, onde a gente vai ter aulas alguns dias e não vai ter nos outros. Isso me soa até agradável, de uma certa forma. Se eu pudesse ir por essa via, porque eu, Gustavo, acho essa forma razoavelmente agradável, eu tenho a tendência a conseguir vender esse peixe. Porque eu consigo mostrar para uma pessoa que essa é uma ideia interessante, onde eu vou ter umas aulas online, como eu estou tendo, mas no outro dia eu vou ir para a escola e vou poder, né, tipo, fazer um monte de coisas e ver os amigos, esse tipo de coisa. No outro eu vou voltar para casa. Deixar essa sensação, deixar isso atraente. Mas eu acho que eu toquei numa coisa, de novo, que eu acho importante de falar. Se isso dentro de mim é uma situação que eu acho catastrófica e ruim, eu vou vender este peixe. Então eu preciso tentar enxergar não só o que tem de interessante nesse novo contexto que está para acontecer, mas eu preciso entender também, tentar abordar que está todo mundo tentando fazer o melhor. Assim, isso é o ideal, voltar devagar e tal. Eu não sei se é o ideal, mas é o que dá para fazer agora, pessoal. E eu vou mentir para você se eu disser que alguém, né, tipo algum grupo no Brasil, seja escola, faculdade e tal, sabe exatamente o que fazer nesse retorno. Acho que isso é uma coisa muito importante. Assim como a gente tem se atrapalhado com uma série de coisas no nosso dia a dia, e a gente está tentando dar o melhor
nesse cenário tão diferente e tal, está todo mundo tentando fazer isso. Se a gente partir desse ponto, a gente parte de um ponto de crítica um pouco menor e a gente pode partir de uma construção coletiva de um cenário mais legal, mais solidário, mais positivo. Legal. Nós temos até uma frase de uma mãe, não é uma pergunta, mas que eu acho que fecha perfeitamente essa última fala. Como diz Paulo Freire, o inédito é viável. Que legal essa frase. Que legal. Vou usar. Doutor Gustavo, nós tivemos uma pergunta logo no início, talvez seja um questionamento dos outros participantes, sobre o guia que você mencionou logo no início. Uhum. Então, o doutor Gustavo compartilhou conosco, o guia se chama Ame Sua Mente, ele foi desenvolvido com dicas para a prevenção da saúde mental nesse período do Covid-19, e nós compartilharemos com os pais dos nossos alunos, via e-mail, esse guia agora nos próximos dias. E se, de repente, nós temos aqui pessoas que não são pais de alunos assistindo, esse guia ele está disponível na página, né, doutor Gustavo? Uhum. É www.amesuamente.org. Mas, Isso. pessoal, a gente está vivendo um processo ali onde a gente está fazendo tantas coisas que eu nem sei se ele já está ali, porque ele saiu na terça-feira de noite, certo? Esse é um guia, pessoal, como eu falei para vocês, foi uma trabalheira de fazer, porque a gente fez uma revisão de muitos materiais, e vocês vão ver, ele está prático, ele está bonito, ele tem uma série de dicas muito acessíveis para se fazer, para se utilizar, e eu queria que vocês soubessem assim, a gente resolveu não cobrar pelo guia, a gente resolveu dividir isso com a comunidade. Então, um pedido que eu faço para vocês é vocês tentarem dividir isso ao máximo. Podem colocar isso em grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa e tal, porque tem muitas coisas que podem ajudar a comunidade como um todo. Assim. Ele está com o nome como se ele tivesse voltado para educadores, e vocês vão ver que tem alguns exemplos para professores, mas todo mundo que lê ali se identifica com uma série de coisas. Tá? Muito legal. Então, compartilharemos nos próximos dias, tanto com os pais como com os nossos educadores, e eles multiplicam isso para ajudar o máximo de pessoas nesse período. Então, assim, pessoal, se eu não pude ver o site hoje, porque eu estou trabalhando desde bem cedo, se o guia não estiver no site essa semana, ele vai estar na semana que vem. Se vocês estiverem muito curiosos para saber sobre o guia, eu vou passar o meu e-mail do Ame Sua Mente, tá? Que é Gustavo, né? Stanislau, deve estar, né, no material de divulgação dessa atividade. Pode falar, a gente está escrevendo, pode falar. Stanislau@amesuamente.org.br. Muito bem. Eu agradeço muito, doutor Gustavo, é sempre muito reconfortante ouvir alguém que está nesse meio e que nos traz dicas palpáveis para o nosso dia a dia. Então, agradeço, os comentários aqui são assim, que o bate-papo foi muito bom, que foi excelente, e eu espero de verdade que nós tenhamos outras oportunidades. E se eu puder destacar um ponto positivo de tudo isso que nós estamos vivendo, como a gente tem que fazer, né, o contraponto, eu diria que essa oportunidade de entrar em contato com tantas pessoas para uma formação é um dos pontos positivos e que nós acabamos aprendendo nesse momento, e acredito, inclusive, que pode continuar sendo usado depois desse período, porque é realmente uma ferramenta acessível para quem não pode estar presencialmente. Agradeço. Aproveito para pedir para todas essas pessoas que estão participando conosco se inscreverem no nosso canal para acompanharem os próximos momentos, as próximas informações que virão. Muito obrigada, viu? Bom descanso, doutor Gustavo. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.